Eles batem e eu jogo futebol. Eles provocam, eu também sei provocar da minha maneira. Eu provoco com a bola, jogando meu futebol. Eu não tô ali para bater em ninguém, até porque eu nem sei fazer isso. Nem sei defender direito, mas eu me defendo com a bola. Eu até falo que o futebol tá meio chato, porque hoje em dia não se pode fazer nada, porque tudo vira polêmica, tudo vira chateação. Rapaziada, o futebol, a cada dia que passa, tá ficando cada vez mais chato. A real é que o futebol tá caminhando pra se tornar uma parada totalmente robotizada, se é que já não tá, né? Recentemente teve um jogo que me chamou bastante atenção, que foi o Santos contra o Remo pela Copa do Brasil, mas não foi porque o jogo foi bom de assistir, até porque, vamos ser bem sinceros, atualmente são dois times ruins, tenho dó dos torcedores de Santos e Remo, e pra piorar, a arbitragem brasileira é péssima, os jogos que já seriam ruins por si só, conseguem ficar ainda piores por causa da arbitragem, mas o que realmente me chamou a atenção foi uma parada que acontece direto no futebol e aconteceu depois dessa partida também, que é a famosa trocação de xingamentos, provocações e etc. E foi exatamente isso que aconteceu nesse jogo. O Neymar foi provocado praticamente o tempo todo pela torcida do Remo, antes, durante e depois da partida. E cara, isso é futebol, isso faz parte do jogo desde que o futebol existe. A torcida do Remo queria desestabilizar o Neymar e, sendo bem sincero, a torcida do Remo tá mais que certa. Se você sabe que o jogador principal do adversário pega a pilha fácil, você vai fazer o quê? Vai deixar ele tranquilo? Claro que não, né? Você vai provocar, você vai tentar entrar na mente dele, você vai fazer ele perder a concentração. Isso não é novidade no futebol. A torcida faz isso com o jogador adversário há décadas. É torcedores gritando CR7 pro Messi, é torcedores gritando Messi pro CR7, é o Materazzi provocando o Zidane na final da Copa e levando uma cabeçada, com isso fazendo o Zidane ser expulso. E o Neymar, mais do que ninguém, sempre foi um jogador que pega pilha muito fácil, seja com torcedor, seja com jogador, seja com quem for, até com influência ele pega pilha. Então, se a torcida do Remo percebeu isso e tentou usar contra ele, faz parte e tá mais que certo, é o jogo. Acontece que, já saindo após o fim do jogo, o Neymar ficou mandando beijinho pra torcedor, provocando, tudo normal. Chegou na zona mista, os dirigentes e torcedores ficaram xingando ele e o Neymar simplesmente provocou de volta. O presidente do Remo xingou o Neymar também, chamando o cara até de vagabundo. Caralho, cuzão! Foi uma grande campanha, agora o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. O Neymar depois debochou no Instagram, bola pra frente, tudo normal. Uma baita resenha rolou nesse jogo, mas teve uma galera mimizenta que ficou porque o Neymar provocou de volta, com uns papos bem vitimistas que pariu. Teve até uma vereadora que tentou fazer o Neymar se tornar persona não grata no Pará, alegando desrespeito com a Amazônia. Mano, olha o tão bizarro que isso se escalonou. Pra tu ter noção, até o Neto no programa dele defendeu o Neymar. Tudo bem que foi uma defesa estilo a Chiquinha defendendo o Chaves, mas defendeu. Não, esse eu gostei, gente. Ô, gente, desculpa, esse ele tá certo. Pra mim ele tá certo. E dane-se mesmo, ganhou o jogo, tá lá dentro, tá sendo xingado. Isso eu gostei. Isso eu achei que ele foi monstro. Bota ele de novo. Deixa o palavrão. E todo mundo sabe que o Neymar não é Mamba Mentality. Então, deixa o cara chutar o balde e provocar nos jogos. O cara já tá chegando no final de carreira. Não é agora que ele vai mudar pra ficar agradando o pessoal mimizento. Com isso, as chances aumentam de ter entretenimento pra gente. E me espanta que essa galerinha mimizenta reclama muito que não tem jogador raiz. E hoje em dia só tem jogador Nutella, tipo o jogador Rafinha. Essa galera merece mais jogadores como Rafinha na seleção. E menos jogadores como Kaká, que por mais que seja considerado o Enzo da geração dele, ele não abaixava a bola pra ninguém. Posso entrar no campo e jogar futebol. Como que eu vou ter medo de jogar um clássico, jogar uma final? Tá todo mundo olhando, o Brasil inteiro assistindo. Vou ter medo, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Do ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias pra jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram pros jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Vai chorar. E pelo que eu sei, futebol é entretenimento, né? Nesse ano mesmo, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro nos deram um entretenimento absurdo, que foi uma trocação franca sem perder a amizade. E o futebol é isso, cara. O futebol já tá tão chato hoje em dia de se assistir, porque virou realmente robotizado. O que me impressiona é que isso já era colocado na nossa cabeça lá atrás. A Nike, por exemplo, fez um comercial em 2014 que brincava justamente com essa ideia. Aquele comercial da Last Game mostrava jogadores sendo substituídos por versões robotizadas, perfeitas e eficientes.
Só que no processo o futebol perdia uma coisa fundamental, que é a criatividade. E olhando para o futebol de hoje, às vezes parece que aquele comercial estava prevendo o futuro. Hoje a maioria dos jogadores é muito mais robotizada, é tudo muito tático, muito padronizado, e cada vez menos o jogador tem liberdade para inventar. Se você olhar um pouco para trás, era o contrário. Tinha muito mais jogador criativo, jogador que tentava um drible, que inventava uma jogada, que fazia alguma coisa que não estava no script do técnico. E o mais bizarro é que, em alguns casos, até isso começou a ser punido. É só a gente olhar um pouco lá para trás, o Neymar e o Paquetá levando cartão amarelo na França por causa de drible. E aqui no Brasil mesmo, também já teve caso de jogador recebendo cartão por drible. E aí eu pergunto, qual o sentido? O cara tá com a bola no pé, tenta driblar, o adversário faz a falta. E em algumas situações, quem acaba punido também é quem tentou fazer o drible. Mano, faz nem sentido isso, cara. Em vez de penalizar quem fez a falta, você penaliza o cara que tentou criar algo. Aí fica difícil, né? Coitado do Ronaldinho se ele tentasse fazer 3 chapéus nos tempos atuais, capaz de levar vermelho. Desse jeito, o futebol vai ficando cada vez mais chato, não pode provocar, não pode comemorar, não pode driblar demais, não pode falar, não pode responder, não pode fazer porra nenhuma. E depois perguntam, né? Cadê os jogadores raiz? Irmão, vocês estão tirando toda a personalidade do jogador. E tem outro problema também, um pouco de talento e criatividade que ainda surge no Brasil. A Europa vem e leva, os moleques saem cada vez mais cedo. Às vezes o cara mal começou a jogar profissionalmente aqui e já tá sendo vendido. A gente nem consegue acompanhar direito o desenvolvimento do jogador. Aí vai pra seleção e não tem identificação nenhuma com o torcedor brasileiro. E ainda tem gente aqui querendo acabar com um pouco de entretenimento que sobrou. Porra, se você quer um futebol cada vez mais robotizado, mais padronizado e sem personalidade, tá no caminho certo. Mas depois não reclama que não existe mais jogadores como antigamente, porque no final das contas, o futebol não se resume a só tática e resultado. Então você fecha a boca e vai tomar no seu... Tomar no... Ah, por que eu sou teu? Por que eu sou teu? Você faz!